Oi, pessoal, vamos entrando aí. Sejam bem-vindos. Querida Milton, já estou chamando ele aqui. Cíntia, meu diretor. Professor Milton. Tudo bem? Tudo. Professor Milton. Bom, eu vou iniciar aqui, porque como eu estou como seu preceptor aqui nessa tecnologia, agora estamos iguais, viu, Hamilton? Ao pessoal que está entrando aí, sejam todos bem-vindos, que já estão. Lauro, Ana Mônica, Fernanda, a professora Cíntia, alguns professores. Queria só comentar que nós somos treinados hoje por Fernanda e por Ana Mônica. Eu cheguei a presenciar a Ana Mônica de cozinheira, o que eu acho que deve ser um feito inédito. Eu quis gravar, mas eu não sou afeito à tecnologia. Então estamos nós dois ermitões da tecnologia, Exatamente. instigados, né, Nômades. Exatamente. Nômades, instigados por Laura para a gente fazer essa live. Essa é a expressão do momento, viu, Hamilton? Live, eu já estou aborrecido com essa palavra. Todo mundo hoje, né, assim, todo mundo só quer saber. Tem a live de não sei o que, tem dia que tem 30 lives. Na Ayrton e Evas me perguntaram que todas as lives de sexta-feira eles tomavam alguma coisa. Eu quero que eles iam tomar assistindo essa live de nós dois. Eu digo, olha, se for por indicação do professor Hamilton, deve ser, quem sabe, um Romanée Conti, um vinho aí de excelência, vocês podem abrir. Se fosse por indicação minha, eu sou cachacista, seria uma cachaça dessa, quem sabe até a de Queiroz. Mas eu queria parabenizar a direção da faculdade, na pessoa do professor Lauro, nosso chefe de departamento, Olavo Hamilton, e especialmente Fernanda, a Ana Mônica, as Anas, as mulheres que estão nos dominando e fazendo essa precedência tecnológica, né, interagindo essa Fab Life, que já é um sucesso. Eu sou o professor mais antigo da universidade, não sou o mais velho, mas sou o mais antigo. Estou na categoria de decano. Hamilton é bem coladinho, bem próximo a mim. Eu acho que do ano seguinte, né? Pertinho, pertinho. Bem colado. Nós somos vizinhos de ano, vizinhos. E aí eu sou professor já há muito tempo, já há mais de 2 décadas. Entrei em 1994 na universidade, estou com 26 anos. Na época eu era muito jovem. Mas queria só dizer aos senhores que nós estamos hoje com a rara oportunidade de escutar a palavra do professor Hamilton. Então, não confundam os nossos colegas, alunos, etc., que estão assistindo, que ele não vai falar a palavra do juiz. Porque há, às vezes, uma preocupação de dizer, mas doutor Hamilton, que é juiz, falou isso e isso. E utilizar a função institucionalizada do juiz para a palavra do professor. Hoje ele está falando como um grande estudioso, um cientista jurídico, um doutrinador da área de direito do trabalho, na qual ele é catedrático. Lá na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte ainda não tem as cátedras, mas se tivesse, o professor Hamilton seria catedrático de direito do trabalho, que essa disciplina, para ele, é de distribuição obrigatória pelo conhecimento que ele reúne, que ele agrega. Mas, Hamilton, me permite fazer só aqui uma comparação, talvez ao Hamilton, que você é um lorde, para mim você é um lorde, né, até pela sua postura, convive com a FAD sem nunca ter... Mesmo nas reuniões mais polêmicas, sai incólume, sai todo mundo espedaçado lá e tal, cheio de dissenso, e você consegue entrar mudo, participa, coloca a sua opinião e sai fleumático, britânico, então você é um lorde. E me fez a lembrança de outro lorde, Hamilton, o seu nome é Milton Hamilton, o seu também é Hamilton, Alexander Hamilton, em inglês, que é autor da Constituição Americana, para os que não sabem. Aí ele, junto com Washington e os outros, ele foi quem fundou, e com Madison, né, James Madison, eles escreveram, os federalistas, defenderam a Constituição Americana, e Hamilton, que precedeu o nosso Hamilton, o Hamilton, ele foi responsável pela Constituição Americana, foi patrono da Escola Americana de Filosofia Econômica. Então, eu acho que nós somos povos antropocêntricos e nós somos antropológicos, e ainda por cima nós temos a ancestralidade, o seu ancestral, quem lhe antecedeu, o seu inglês. Você só
só destacou saindo da Inglaterra, vindo para Mossoró. Né? Você bem representa o seu antecedente. Então, eu já falei o suficiente sobre essa prévia apresentação, mas eu queria que você se apresentasse, né, para os nossos alunos e colegas. Boa tarde, professor Marcos. Boa tarde a todos os nossos estudantes, colegas, advogados, estudantes de direito, servidores da justiça, enfim, todos aqueles que nos prestigiam nesse momento de hoje, né? Utilizando desses meios tecnológicos, né? Apesar de isolados, vamos pelo menos usar a tecnologia a nosso favor para nos aproximarmos, né, um pouco mais. Agradecer aí as palavras elogiosas do professor Marcos Araújo. Na verdade, o Lorde aqui é ele, tá certo? Eu sou um plebeu, tá? Eu sou homem, eu sou a pessoa que consertava a charrete. Se muito, era quem consertava a charrete, né? Mas o professor Marcos é colega nosso aqui da Faculdade de Direito, brilhante causídico, grande orador, homem de uma cultura inegável, né? Doutorando, né? Tá aí sofrendo as agruras do doutorado. Pelo menos você já está na parte final, né, Marcos? Nós, né, o restante da faculdade, estamos no começo, né? Então, assim, você já passou já cruzou o Cabo das Tormentas, né? A gente nem chegou no Cabo das Tormentas ainda. A gente está só no meio do caminho, não é isso? Mas, só para elogiar primordialmente a Faculdade de Direito por essa iniciativa, né? Apesar, como o professor Marcos mesmo colocou, né, eu ser um pouco nômade em relação a esses meios tecnológicos, eu acho que é uma situação que nós temos que nos adaptar, porque eles hoje fazem parte da nossa vida e eles são a realidade, né, hoje em dia. E o que é estranho, professor Marcos, é o seguinte, é que no doutorado o meu objeto de estudo tem a ver com tecnologia, né? Então eu estou quase que obrigado a tentar interagir com essas modernas ferramentas, né, para tentar entender, né, a realidade que me propus a estudar. Mas parabenizar a Faculdade de Direito por essa iniciativa de fazer essas lives para, né, possibilitar a comunidade jurídica, de um modo geral, debater temas, né, de envergadura jurídica ou provocações, né, sobre esse cotidiano que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos diante de uma nova realidade e eu confesso, né, no meu pessimismo patológico, eu não sei... após esse processo de pandemia que nós estamos vivendo, né, que sociedade brasileira vai sair, né, depois disso. Né? E, enfim, colocarmos aqui à disposição para, não é, as eventuais interlocuções, questionamentos que os colegas tenham, né, a fazer. Né? Como já disse o professor Marcos, eu ensino direito do trabalho há um certo tempo e o pouco que sei, se é que eu sei alguma coisa, vamos, né, discutir aí hoje, né? Ô, Hamilton, muito bem. Eu queria até contar que eu liguei para Milton, em dado momento, mandei a mensagem depois de você estar ligado. Dei, Hamilton, vamos combinar alguma coisa de como se faríamos divisão de tempo, apresentação, questionamentos, e faria questões prévias. Hamilton, eu lhe dou um retorno, que eu tenho umas reuniões, ele me retornou perto de 4 horas e eu não vi que ele retornou, mandou uma mensagem. Veja, um fica com vergonha de incomodar o outro e significa que esta live é totalmente no improviso, porque nós não combinamos nada. Mas eu queria só, Hamilton, em verdade, direito é linguagem, eu tenho essa preocupação sempre de procurar a origem das palavras, a etimologia das palavras. E quando você deu o título, e foi você que deu o título, Direito do Trabalho no contexto pandêmico, eu já disse que eu seria eu seria bem mais fatídico, talvez eu usasse a expressão a morte do direito do trabalho, sei lá, alguma coisa. Quando você deu o título de direito pandêmico, o direito do trabalho neste contexto pandêmico,
E aí eu fui me lembrar da etimologia da palavra, de pandemia, né? Da etimologia da palavra grega que vem de pandemia, de pan, de todos, e demos povo, ou seja, algo que seja para o povo inteiro, né? Que foi utilizado pela primeira vez por Platão, no livro das leis, na passagem 11, lá ele vai falar da pandemia como se fosse uma forma de dirigir o governo, algo para todos. Seria um antecedente da nossa democracia. Talvez não fosse nessa história. E eu fui procurar que, em verdade, nós não estamos em períodos pandêmicos. Nós estamos em períodos de pandemônios, né, com a morte nos rondando, e eu fui procurar a origem etimológica de pandemônio, já que não é, para mim não é uma pandemia, é um pandemônio. E pandemônio eu pensava que tinha um mesmo radical etimológico, pan, de povo, né? Aliás, de todos, né? De todos, é o demônio para todos, eu fui pensar que seria uma expressão latina. E, em verdade, pandemônio, a etimologia vem de uma palavra grega, de igual simetria, foi usada por John Milton, um poeta inglês, em Paraíso Perdido, em 1667, para dizer o lugar onde está o inferno. Pandemônio, que aí o nosso Ruaz e o nosso vernáculo, os portugueses anteriores, escritores anteriores foram botar como um caos, confusão. Então, nós não temos um direito pandêmico. Eu digo hoje que nós temos um direito pandemônico. E vou explicar, vou introduzir para poder a gente, vou pegar de você algumas expressões. A partir das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao direito do trabalho. Agora, recentemente, você sabe muito bem, na ADI 6.383, 3.063, o Supremo entendeu que não é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas e nem precisa para o acordo individual. Aliás, no acordo individual prescindiria a participação do sindicato, contrariando o artigo 8º da Constituição Federal. Então, veja como nós estamos aqui, um decisionismo da Constituição, nós estamos mudando a Constituição por decisões do Supremo, criando uma verdadeira confusão. E aí eu fui pensar que o Supremo, essas últimas decisões de Covid, ele tem que colocar a Constituição em quarentena. Nós estamos, os aplicadores e defensores da Constituição, colocar a Constituição em quarentena. Quem está em quarentena é a Constituição. Veja, a confirmação da constitucionalidade de algumas medidas provisórias, como a 926, a 937, etc., nós estamos, essa constitucionalidade obtusa, quando a gente percebe que o texto ofende a Constituição, eu estou percebendo que o Supremo, eles estão em isolamento social, mas não só isolamento social, eles estão em isolamento constitucional e colocaram a Constituição em quarentena. E todos os princípios. A gente, inclusive, eu acho que está mudando a principiologia constitucional, o que é muito grave. E, de novo, voltar a Platão. A gente estava falando de pandemia, a origem da palavra, quem usou primeiro, né, para dizer que seria para todos ou para todo o povo, e eu volto a Platão, que nós nos encontramos como no mito das cavernas de Platão, aquele personagem que está no fundo da caverna, que vê apenas a sombra projetada, e ele tem medo da própria sombra, com medo de ir ao lado de fora, as luzes, de buscar as luzes. Eu, sinceramente, eu me sinto, e o meu pensar é que o direito está como aquele personagem, aprisionado. O Supremo também, como vetor, como analista maior da Constituição, ou como intérprete maior da Constituição, eles estão lá no fundo, eles não sabem como a crise vai dar ou como vai terminar, e eles terminam dando essas decisões, porque temem as luzes, e as luzes da Constituição são os seus princípios. As luzes é o que está escrito, né? Então, eu estou muito preocupado com a falta de cultura ou de apreço à Constituição. Nós não temos uma cultura hoje no direito constitucional, nós temos hoje uma contextualidade econômica em que vai se decidir mais isso. Então, eu queria, por favor, que você fizesse a sua análise aí, como pensador do direito, como cientista do direito, como tem sido o Supremo na análise, na avaliação dessas medidas provisórias. Eu acho que o professor Marcos foi muito feliz em suas ponderações. E eu acho que a gente tem que
contextualizar isso e me permita até aprofundar um pouco mais essa questão, né? Obviamente que não é dever, é missão fundamental da nossa Corte Suprema dar a interpretação adequada à Constituição. Como de resto, todos sabemos, é missão do Poder Judiciário Nacional como um todo, né? Ninguém imaginaria, né? Ninguém imagina pensar o contrário. Existe uma questão de fundo maior, né, que o professor Marcos tocou aí, né, que é um problema da nossa cultura jurídica, né, da cultura geral também, mas fundamentalmente da nossa cultura jurídica, porque nós estamos perdendo algo importante, que é estamos perdendo o apreço pelas categorias jurídicas, pelos conceitos jurídicos, pela lógica jurídica, pela coerência que o sistema jurídico, o ordenamento jurídico deve ter. Por que eu digo isso? Se nós tivermos apego a isso, nós vamos ter um certo cuidado no ato de aplicar o direito a partir de suas próprias categorias. Um tribunal, um juiz, não pode, como disse recentemente no artigo do professor Conrado Hubner na Folha de São Paulo, não pode estar negociando constitucionalidades. Um ato é constitucional ou não é. Uma Constituição, ela governa a todos, limita o poder do Estado. Então, ela tem um valor em si mesma. Ela, a partir da leitura, da leitura que se faz dela, né, ela diz, ela já nos coloca aquilo que ela quer. Nós não podemos permitir, como já vem acontecendo há um certo tempo no direito brasileiro, um fenômeno que Lenny Streck fala de fazer a filtragem do direito pela moral, ou começamos a adotar certas retóricas consequencialistas. Não, eu vou fazer assim porque isso é o certo. Eu vou fazer isso porque, se for decidido de uma certa maneira, vai gerar uma tal ou qual consequência. Claro que você deve só pesar o aspecto finalista e tudo mais. Essa quarentena constitucional que o professor Marcos Araújo elegantemente coloca, e eu acho que foi muito feliz nesse aspecto, se deve em função exatamente desse desapreço que grande parte da comunidade jurídica tem pelos conceitos jurídicos fundamentais e passaram simplesmente a transformar o direito constitucional principalmente, em um puxadinho de seus interesses pessoais ou seus interesses políticos. Pessoais não, porque o direito constitucional é muito amplo, não é uma questão mais institucional, mas, enfim, começou a se aplicar a Constituição não pelo valor que ela tem ou por aquilo que ela diz, mas sim em função de uma visão particular, uma visão, vamos dizer assim, de um iluminismo particular, e a partir disso aplica-se de acordo com aquilo que o intérprete acha ser correto. Eu acho que isso é um problema sério, tá? Do ponto de vista, né, da eficácia da Constituição. Porque aí nós estamos tendo uma filtragem do direito por conhecimentos que não são jurídicos. Tá? Esse segundo, um segundo aspecto que coloquei é o consequencialismo inconsequente. Né? Não se decide nada, ou se tem uma posição de subalternização em função de que, se isso for feito assim, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Né? Não vai se decidir assim, porque senão vai gerar uma reação tal, reação qual. Eu acho que as instituições, né, elas, em seu convívio constitucional, elas têm que, às vezes, fazer certos testes. Né? A institucionalidade de um país, ela é uma condição, é um pressuposto fundamental para que lá se instale um processo civilizatório. Porque se a lei for aplicada em função de moralismos ou em função de consequencialismos, tá, você não vai ter segurança jurídica, porque muda o intérprete e muda a
a análise, muda o intérprete e muda a decisão. Então, a jurisprudência constitucional deixa de haver aquilo que Dworkin fala de integridade para loteria jurisprudencial. Todo esse meu introito é para chegar nas ponderações que o professor Marcos está colocando. Qual seja, muitas decisões estão sendo tomadas nesse momento, tá? Ou em função de um consequencialismo barato, se for feito assim, não é? Vai gerar uma reação qualquer, alguém vai quebrar, ou alguém não vai gostar, ou não vai, uma parte que detém alguma parcela de poder talvez se incomode, ou então em função de um moralismo individual, em que você não sabe mais o que é, né, do que não é. Aí gera essa loteria que nós estamos vivendo. De fato, o texto constitucional é muito claro. É muito claro. Não se pode admitir instrumentos de negociação coletiva, por exemplo, sem interferência dos sindicatos. Ponto. Nesse nosso direito, esse novo direito do trabalho, né, da medida provisória 927, né, por exemplo, isso aqui é um novo direito. Tá? A gente teria que fazer um curso só para falar sobre isso. Porque essa nova medida introduz balizas completamente diferentes do que nós ensinamos no nosso cotidiano. Tá? Aqui o caráter tuitivo do direito do trabalho, o princípio protetor, isso aqui ficou completamente de lado. Aqui nós estamos vivendo a autonomia da vontade dos sujeitos para fazer acordos individuais, a presença das entidades sindicais, né? E você cria uma principiologia de exceção, não é, para justificar esse momento que nós estamos vivendo. Se a Constituição está em quarentena, tá certo? É uma expressão um tanto quanto forte, mas verdadeira. Agora, este processo, ele encontrou nesse momento, professor Marcos, o seu coroamento, tá? Já de um certo tempo para cá, nós estamos acompanhando uma série de situações, uma série de decisões, tá certo? Que não sei com que interesse, não sei com que intenção, essa quarentena ela vem se implementando. Sabe, professor Milton, eu queria contar sobre o meu sentimento do Supremo. Eu li outro dia um livro de Felipe Recondo, que é um jornalista que faz a cobertura do Supremo, e ele escreveu o livro Os 11, falando sobre os 11 do STF, dizendo que cada ministro tinha sua individualidade, cada um. E a gente percebe agora, nessa liminar concedida por Alexandre de Moraes, que queiram uns ou não, é uma liminar principiológica, suspendendo a nomeação do superintendente-geral da Polícia Federal, um cargo assim, diretor-geral, sei lá. E aí nós vimos no outro dia, Marco Aurélio faz uma proposição de mudança do regimento, impedindo que houvesse decisão monocrática contra ato de outro poder, ou seja, limitando os poderes de um ministro. Em verdade, a sede do Supremo não tem dístico, tem um símbolo, que é uma deusa cega. E uma deusa, a gente sabe, aquela deusa com a balança. Eu tenho a impressão que, de tempos em tempos, nós temos alguém que é o guia da cega. Em certo tempo já foi o ministro Gilmar Mendes. Hoje o guia da cega é Toffoli. Ele caça decisões, ou ele decide como quer, ou faz isso, ou faz composições. Eu estava vendo que ele reuniu-se com o presidente da República e com alguns empresários para decidir sobre os rumos. Eu sempre entendi o Supremo, eu sempre entendi o Poder Judiciário um pouco à parte de não fazer parte, obviamente, como estrutura negocial de poder. A gente fala de independência e autonomia, mas você articula decisões. Então, se tivesse um dístico, o Supremo elegeria aquela frase dita por Dante Alighieri, na Divina Comédia, deixar
que traz toda a esperança, deixar fora a esperança, ó, que traz nesta cor. Que deve ser mais ou menos Dante Alighieri, quando buscava sua Beatriz, porque foi ao inferno, purgatório e tal, e quando chega no inferno, tem lá uma frase na porta que é: deixai fora a esperança, ó vós que entrais. É lá no Supremo, que a gente não sabe efetivamente que decisão vai dar o Supremo. Mas eu queria comentar um fato, e vou lhe pedir essa opinião, que o senhor pode dizer que dá ou não. Veja, em face desta pandemia, ou deste pandemônio, que eu prefiro mais pandemônio, né? Tá todo mundo louco, ninguém sabe. Nós temos, aí todo mundo é adulto, eu vi um artigo de um cientista americano dizendo que se pega vírus pelo pum. Veja que coisa absurda. Agora, nem um pum você pode soltar mais, porque se pega vírus, desculpem aí, somos todos adultos, mas então todo mundo está inventando coisas. Não, se pega vírus daquilo, se pega vírus de toda forma, então é um pandemônio. Mas eu queria lhe comentar um aspecto sobre o solipsismo judicial. Se o Supremo diz a Constituição é aquilo que eu digo, os juízes nas suas instâncias inferiores, eu estou falando com um professor, e aí não cabe nenhuma manifestação como juiz. Eu queria dizer ao professor para que a gente pensasse juntos. Eu tenho assistido, tenho lido decisões judiciais, ao meu ver, teratológicas e inexplicáveis, ou às vezes sem fundos sociais, sem compreensão. Por exemplo, em relação à suspensão de acordos trabalhistas. Ora, o acordo judicial, negocial, duplo de vontade e tal, qual a categoria do acordo judicial? Qual a categoria jurídica do acordo judicial, né? A gente sabe que o acordo judicial, o juiz homologa um ato de vontade das partes e efetivamente a homologação constitui a sentença, que só muda por ação rescisória ou por ação anulatória. Pode o juiz suspender os efeitos do acordo judicial, alegando natureza econômica da pandemia, mas mais ainda, como na pandemia e com toda desordem social, toda civilização ou incivilização como a gente vivencia hoje, nessa desordem econômica e social que a gente está vivenciando, e tem os aproveitadores, algumas empresas que não foram afetadas, por exemplo, as transportadoras estão ganhando mais do que antes. As empresas de alimentos estão ganhando mais que antes. Então, eu vi indústrias de alimentos, empresas de alimentos, transportadoras pedindo ao juiz a suspensão do acordo. E veja, e o juiz suspende a eficácia do acordo, alegando a função social da empresa, etc., por 90, 120 dias. Eu já vi despacho desse tipo. E é isso que eu estou lhe dizendo. Estão botando os princípios jurídicos também em quarentena. Então, a eficácia do acordo, que para a parte é uma garantia de ter a eficácia de uma sentença, que só pode ser mudada por ação rescisória, há uma discordância da doutrina sobre isso, ou por ação anulatória. Como é que o juiz pode se investir da condição que ele é um mero homologador, é o órgão estatal que homologa uma disposição negocial das partes, e suspender a eficácia do acordo? Dizer, olha, eu não posso, não tem problema, 120 dias, quando a parte não demonstra que é afetada pela pandemia. E mais ainda, que eu acho que neste ponto, inclusive, se a alegação é de força maior, do 393 do Código Civil, o juiz pode até mitigar os efeitos, para mim, da cláusula penal, que teria caráter acessório. Mas como é que a gente vai suspender a eficácia de acordo? Então, eu queria que você comentasse como professor, não como magistrado, porque se você for dar uma decisão dessa, eu estou lascado. Eu digo, pensando, não, eu digo isso assim, com muita liberdade, você sabe que eu sou advogado na maioria das vezes de empresa, ou quase sempre de empresa, e eu não fiz uma petição dessa, porque eu tenho dito às empresas que, só, ele reserva o caixa, porque eu fiz um acordo, eu não posso tentar agora dizer que teve uma força maior para suspender a eficácia da sentença. Mas, no entanto, tenho assistido muitos despachos dessa ordem e tenho me preocupado se ao juiz, ora, eu já vi um dia desses várias decisões, uma do ministro Napoleão Maia, que as empresas estão divulgando, e é um novo nicho para atuação de advogados, pedindo para suspender execuções fiscais no curso da pandemia. E o ministro do STJ disse, não, suspende-se o processo de execução. O cara já estava em devedor e uma execução em curso, ele suspende o processo. E aí, qual é o pressuposto processual, né? Como se pegar? Então, a pandemia, para mim, virou igual quando eu era criança,
lá na minha cidade, lá em Pau dos Ferros, na infância, passava um cara vendendo banha de peixe-boi, que curava tudo. De peito de vaca, pedrada parida, como ele dizia, a qualquer tipo de doença calcificante, até câncer, o cara curava com banha de peixe-boi. Então, a pandemia virou agora a nossa banha de peixe-boi. Eu não sou muito de criar esses neologismos, não, mas Constituição em quarentena, banha de peixe-boi, em suma, é o que nós estamos vendo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa possibilidade da aplicação, da suspensão de um negócio jurídico perfeito, que seria um acordo judicial. Isso aí. Você quer falar? A pandemia virou imponderável, né? Virou o bálsamo, o remédio que cura todos os males. Quando eu comentava nas minhas aulas de direito do trabalho, quando falava de força maior, eu costumo dizer isso. Força maior é imponderável, e a força maior justifica tudo. Tá? Tudo que a força maior, tudo que vocês provam, vem força maior, ela é a justificativa, não é, para tudo respeitadas as proporções, evidentemente. Aí não há dúvida, não é, que acordo judicial devidamente homologado sob em contextos muito excepcionais e dependendo do tipo de acordo que se faça, né, acordos em que se envolve, que foram pactuados com base em certas circunstâncias de fato, é que elas são modificativas. Mas, em regra, eles realmente não podem ser modificados, repito, salvo contextos de muita exceção. A pandemia é um fato, realmente, ninguém podia prever que isso pudesse acontecer, mas a utilização disso no varejo jurídico, de um modo geral, tem que ser feito com muito cuidado. Eu acho, Marcos, que você foi muito feliz com essa sua preocupação. A gente não pode estar revendo, certo? Acordos judiciais à torta e direito sob qualquer justificativa. Chegou ao meu conhecimento, inclusive, tá, que em algumas jurisdições estavam entrando com ações declaratórias, veja só como é interessante, com ações declaratórias para que a Justiça do Trabalho previamente declarasse que todas as demissões que ocorressem nesse período de tempo foram ocasionadas por força maior. Tá? Até onde eu me recordo, e isso não é nenhuma construção doutrinária original, isso está nos manuais mais elementares de direito processual. Ações declaratórias servem para você declarar a existência e inexistência de relação jurídica. Força maior não é uma relação jurídica, isso é um fato jurídico que você tem que provar. Então, você não declara a existência de um fato. É a mesma coisa que você entrar na justiça para que o juiz declare se choveu ou se não choveu. Quer dizer, isso é uma coisa, respeitadas as proporções, evidentemente. Quer dizer, isso é uma coisa completamente sem sentido. Tá certo? Mas... Parece até consulta, Milton. Isso no direito eleitoral, essa ação declaratória tem uma natureza consultiva, não é declaratória, não. Ele quer consultar como tem a previsão de consulta no direito eleitoral. Você consulta o partido político, consulta se que foi casado no passado com B, pode ou não se candidatar. É tudo figurativo, mas a gente sabe que tem um molde para ser encaixado. Né? Então, essa ação declaratória tem um objetivo específico, né? Provocar as demissões de massa. Feito. De Deus, gente, vamos ter paciência aí, certo? Essa questão aí dos acordos judiciais, tá certo? Você tem que fazer uma demonstração, ver, estou admitindo isso como a exceção da exceção, uma situação de máxima excepcionalidade. Né? Você tem que demonstrar isso de maneira muito cabal, não é? Existem empresas que estão passando... Sabe, Hamilton, e o que eu... Estão. Agora, muitos segmentos, eles estão com a sua cadeia produtiva normal. Estão funcionando normalmente. São atividades essenciais, não é? Pode ter havido uma redução de faturamento em uma situação ou outra,
Mas para se aplicar uma medida drástica como essa, isso tem que ficar devidamente comprovado. A gente não pode estar brincando com o direito, nem brincando principalmente com as pessoas, né? O processo judicial, ele não é apenas um calhamaço de papel, são vidas ali que estão em jogo. O que eu acho, sabe, Hamilton, é que se você não demonstrar que há um nexo direto entre a proibição de funcionamento, não é, eu digo, em relação a esses decretos governamentais, se não há um nexo direto entre essa proibição de funcionamento, a perda de faturamento, né, a atividade, a peculiaridade da atividade, que é comércio que teve que fechar as lojas, etc., você não vai demonstrar força maior. Mas a indústria farmacêutica está lucrando como nunca. As pessoas que estão fabricando álcool em gel, máscara, etc., a indústria de alimentos, quem fabrica sal, etc., esse pessoal está vendendo muito bem, feijão, alimentos. Né? Eu acho que a Cosern, por exemplo, essas prestadoras de serviço, as concessionárias de serviço público, nunca faturaram tanto. A gente está em casa, né? Tá consumindo mais, imagina a envasadora de gás cozinha, né? Tá todo mundo cozinhando, até a Ana Mônica, meu Deus do céu, em que tempo nós estamos, né? Até a Ana Mônica está preparando o almoço na casa dela. Até a Ana Mônica está cozinhando, né? Incrível. Até a Ana Mônica está de chá. Fernanda, que eu acredito. Fernanda, que não está um pouco recatada em casa. Até Fernanda, eu digo, meu Deus do céu. Em que mundo nós estamos? Eu acredito que tem um bocado de gente passando bem ou mal a partir dos insights. Eu, pelo menos, eu estou fazendo um teste. O meu desafio hoje é virar a tapioca sem esparramar a goma. Se eu conseguir, eu já estou bem. Mas, Hamilton, então, hoje, efetivamente, voltando um pouco para a atuação do judiciário, eu vejo com muita preocupação essa desconstrução em relação aos princípios, ou então que cada juiz adote seu próprio sentimento pessoal, o solipsismo que tanto é criticado. A lei é aquilo que eu entendo que seja, e não é o que o contexto, o que a norma jurídica, que a gente sabe que não é só a lei, a norma jurídica compreende todo o princípio e tudo mais. Então, eu acho que nós estamos em risco. E o processo de trabalho mais ainda, o direito de trabalho mais ainda. Nós estamos em risco. E para superar esse risco, a gente só tem a possibilidade se a gente construir um diálogo social. E não deixar no magistrado como se ele fosse a palmatória solucionadora da crise. Ou então o equacionador do conflito que está gerando entre capital e trabalho. Eu estou falando dentro do direito de trabalho, especificamente. E eu acho que não pode ser também o protagonismo da atuação governamental. Veja, o Estado não pode legislar nessa situação por medidas provisórias. A gente tem que delegar ao sindicato um protagonismo. E as forças produtivas, os sujeitos do capital e trabalho têm que sentar à mesa para negociar e resolver qual é a forma adequada. O problema é que essa mesa de negociação foi quebrada. No direito italiano, quando as empresas quebram, chamam-se lá de bancarrota. Era uma mesa, porque o comércio italiano no passado século XIII, XIV, era feito em bancas, em mesas, e aí quando o cara falia, iam lá e quebrava a banca. E por isso bancarrota, que nós botamos para o nosso português como bancarrota. Mas a negociação, os sindicatos no Brasil estão subutilizados por conta da politização. A politização dos sindicatos, né, a vinculação a agremiações partidárias, etc., fizeram com que os sindicatos perdessem a representatividade. E isso é uma ameaça muito grande ao trabalhador, porque ele não tem mais quem o represente coletivamente, junto ao capital, que a gente sabe a força do capital, a gente sabe a importância. Então nós teríamos que retomar um diálogo social, porque eu vejo com muita preocupação se nós não iniciaríamos um retrocesso aos direitos sociais construídos na Constituição de 88. Nós fizemos agora 100 anos. Já está tendo, né? Em relação a isso, né? Desde a reforma trabalhista, pois é. Então nós estamos começando um processo célere de retrocesso,
aquilo que os direitos sociais foram assegurados, aquilo que a gente recebeu da Constituição de Weimar de 1919 da Alemanha, quer dizer, recebemos com 100 anos de atraso e ainda nós estamos quase 100 anos de atraso, 70 anos de atraso e ainda nós estamos suprimindo esses direitos. Então, eu fico preocupado se a gente não poderia construir uma nova agenda, uma agenda política, uma agenda social, em que sentasse ou tivéssemos um diálogo transparente e ágil, né, bom senso, boa fé e, sobretudo, com a ética desses sindicatos. Você veja, eu acompanho bem esse negócio do pessoal do SAL em Mossoró em relação ao transporte. Teve aquele movimento dos transportadores, dos caminhoneiros no governo Temer. O governo Temer baixa uma resolução para a NTT fixando uma tabela totalmente irreal, né? E os transportadores, por preço rodado, por quilômetro rodado, nunca foi praticado. E essa tabela tem uma sancionação, tem uma sanção extremamente elevada, R$50 mil por descumprimento da tabela. Então, hoje, isso está para ser decidido se essa tabela, a Confederação Nacional dos Trabalhadores de Transporte e a Confederação Nacional da Indústria entraram com ações declaratórias de constitucionalidade e de inconstitucionalidade desde 2018. Nós estamos para dizer se isso é constitucional ou não. As atuações das empresas estão chegando, todas foram autuadas, a maioria foram autuadas porque não estão praticando o preço da tabela, que o próprio transportador sabe que é excessivo. Se for declarado constitucional essa resolução, nós temos um passivo enorme, um passivo gigantesco para essas empresas que se submetem a esse tipo de transporte. Então, veja, às vezes nós estamos, só voltando ao Supremo, nós estamos com o Supremo de decisões marcadamente, às vezes, políticas, às vezes ideológicas, às vezes econômicas, voltadas para pautas econômicas, decisões pautadas nas mídias sociais, nas redes sociais, a pressão social faz com determinado ministro, nós tivemos isso, eu assisti a ministra Rosa Weber, que veio da Justiça do Trabalho, ela retrocedeu, no caso de liberdade de expressão que eu lembro, que o nosso bispo, eterno bispo, o Nada a Perder, de Macedo, fez estimulou que lá no Paraná, estimulou que os bispos processassem suicidados um jornalista que tinha falado mal dele. Então, tinha 70 ações só em cidades do interior do Paraná, e que era da Folha de São Paulo. E aí o jornalista tinha que ir todas elas. E a Folha pediu para suspender essa medida, porque era inconstitucional, pediu a Rosa Weber. Rosa Weber negou. E aí a imprensa pautou tudo isso, no Jornal Nacional, as redes sociais, todo mundo criticou. Ela, 24 horas, avocou de ofício o processo e suspendeu todas as ações. Então, em verdade, nós estamos, quem pauta hoje as ações do Supremo, e às vezes tem pautado as decisões do Judiciário, eu digo em cortes, as cortes superiores, tem sido as mídias, as redes sociais, a imprensa, etc, etc. Motivada por lobbies que a gente não conhece. Quando eu mencionei no começo da minha fala que eu, às vezes, estou dotado de um pessimismo patológico, já é exatamente prevendo, ad futurum, o que virá depois dessa pandemia. O senhor Marcos, pode anotar aí o que eu vou dizer. Evidentemente, quando nós sairmos, nós vamos estar diante de um quadro econômico de muita gravidade. Nós temos uma nova recessão. Não acredito que teremos uma depressão econômica, mas uma recessão grande nós teremos, até porque o mundo inteiro vai estar nessa condição. Não será um problema tipicamente brasileiro. Da mesma maneira que a pandemia está sendo utilizada para justificar todo tipo de situação ou de medida excepcional, tá? Algumas até legítimas, certo? Essa nova crise econômica que vai ser utilizada, essa nova crise econômica, essa nova dificuldade econômica que nós estamos passando, nós passaremos, vai ser utilizada para que se faça um aprofundamento de reformas que vão solapar o Estado Social de Direito, que vão solapar essas garantias civilizatórias que nós temos, os direitos de segunda geração, dentre eles os direitos a um trabalho digno. Isso vai ser usado
como justificativa. E esse mantra nós já conhecemos. Para gerar emprego tem que acontecer isso, para gerar emprego tem que cortar aquilo outro e tudo mais. Então, não tenha dúvida, quando você fala aí no pandemônio, né, os direitos sociais, eles estão sendo postos na defensiva, eles estão em crise, tá certo? E essa narrativa vai ser utilizada para confrontá-los mais ainda. Eu acho que a tarefa da comunidade jurídica, do modo geral, deve ser esclarecer a população no sentido de dizer que esses direitos ditos sociais, os trabalhistas inclusive, né, que eu aceito discutir todos eles. Eu não sou desses que acho que nada deve ser discutido. Não, eu aceito discutir qualquer coisa, certo? Desde que a discussão seja legítima, seja transparente, com argumentos honestos e tudo mais. Agora, esses direitos, eles garantem um patamar civilizatório mínimo num país de profunda desigualdade como o nosso. Não é? Vejam vocês, uma crise monstruosa dessas, né? Alguns anos atrás, alguns meses atrás, muita gente criticava programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, por exemplo. Como estaria a população, de um modo geral, se não tivesse um Bolsa Família, que é um pequeno valor, quase simbólico, para que as pessoas possam sobreviver? Muitos que criticavam hoje estão se cadastrando para receber o auxílio emergencial de R$600 da Caixa Econômica. Ou seja, transferência de renda direta para a população. Onde está a turma que defendia o Estado mínimo? Onde é que está a turma que defendia, por exemplo, que numa reforma dos direitos trabalhistas o FGTS deveria ser extinto? Se é esse FGTS aí que o governo está liberando a conta-gotas em parcelinhas de R$500 por ano, para que você possa receber esses recursos para que a roda econômica possa girar. Isso é o que garante o nosso patamar civilizatório mínimo. Aí é o tipo de sociedade que a gente quer criar. Né? Infelizmente, os sindicatos foram pegos num momento de grande fragilização. Estão, assim, realmente muito frágeis, porque durante muito tempo, certo? Perderam a conexão com suas bases. Claro, tem muitos sindicalistas, eu conheço vários que são dotados de grande combatividade, são muito honestos. Né? Agora, um país com mais de 20 mil sindicatos, como nós tínhamos até pouco tempo, tá? Ainda temos milhares, tá certo? Você não pode ter força, né, da categoria para fazer reivindicações com o mínimo de seriedade. Então, alguma coisa no direito coletivo do trabalho realmente teria que mudar. Agora, uma coisa, eu acho que você foi muito feliz, Marcos, o diálogo social. Tá? Em situações excepcionais como essa que nós estamos passando, tá? Nós temos também que construir medidas alternativas. E soluções construídas à base do diálogo, às vezes, são melhores que aquelas que são construídas por uma decisão judicial, tá certo? Ou por um ato de autoridade. Eu acredito que tem coisas que o diálogo resolve melhor do que o direito, tá certo? Agora, não pode ser um diálogo no sentido de eu entro com o pescoço, você entra com a guilhotina. Não, vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos ser transparentes, vamos ser honestos, vamos agir com ética e encontrar uma solução que eu acho que tem Olha, chance de... Hamilton, é interessante, veja que coisa engraçada sobre Estado mínimo. A FAD hoje, ela não teria as brilhantes professoras que tem hoje, se fosse um Estado mínimo. Veja que coisa bacana. Quase toda a FAD, quase todos os professores da Faculdade de Direito vinham da rede pública de ensino. E eu não conheço nenhum professor que vem da classe média alta. Todos os professores, eu lembro de Lauro, nosso diretor, vindo de Caraúbas de ônibus. Eu lembro de Fernanda, eu não posso dizer, a Fernanda é cearense, ela vinha lá do Estado Independente do Santa Delmira. Né? Eu digo Fernanda Abreu. Ana Mônica, filha de professora. Então, todos
todos nós, eu posso contar de Edgleuson, os que são defensores do Estado mínimo, mas o que eu acho engraçado é, às vezes, que alguém que adquire 3 tostões, como dizia meu avô, 3 tostões mel coado, e fica falando de liberalismo econômico. Saída que seja o liberalismo econômico. Mas esses liberais, esses chamados liberais, defensor de Keynes ou seja, desses outros pensadores, são tão engraçados. Na hora que sai uma medida provisória permitindo a suspensão do trabalho, são eles os primeiros a recorrer ao Estado para a subvenção. Entenderam? Veja que contraste. As empresas não são tão eficientes, são tão independentes, o caminho ao liberalismo. Eu sou um defensor pleno do Estado Social e do Estado Social mais extensivo ainda que o nosso. Porque nessa condição eu vi Guedes dizendo que tinha gastado os recursos de 3 anos, a previsão orçamentária, em 3 meses, 4, mas tem que gastar todo. Veja que vergonha nós temos com o investimento da União em apenas 15% em saúde. O que nós estamos passando hoje com a saúde, efetivamente, é falta de investimento ao longo do tempo. Quem estuda sobre isso sabe, né? 15% em educação, 25% em educação, 15% em saúde, e ainda fala em portarias permitindo que conte o pessoal da saúde como despesa, quer dizer, termina não sendo um investimento direto de 15%. Mas voltando um pouco ao sindicato, veja, Milton, o papel dos sindicatos. Há uma falta de conscientização política, mas não é dos nossos sindicatos aqui, não. Formado de trabalhadores braçais, ou gente que não teve direito a bancos de faculdade, não. Estou falando de sindicatos de intelectuais ou sindicatos de profissionais com a boa formação educacional, social, política, etc. Sindicato dos médicos. No dia dos médicos, o presidente do Sindicato dos Médicos contratou a banda Magníficos para ir tocar em frente ao Hospital Alfredo Gugel. Veja que má concepção finalística do sindicato. Uma homenagem ao médico com a banda Magníficos, que traz mais mortos do que vivos. Até onde eu sei, Magníficos é aquela banda de Natal que sempre, quando tem, é sinônimo de ocorrência policial, quando acontece tal. Veja, ao invés de eu falar... Grafite, obrigado. Magníficos não, nem sei se existe. Desculpa, Magnífico. Grafite. E aí, veja, a banda Grafite contratada para isso. Mas não é o presidente do Sindicato dos Médicos está preocupado com a qualidade dos EPIs. A qualidade dos EPIs, muitos médicos adoecendo e enfermeiros morrendo. Veja que coisa mais grave. Ao invés de ele estar na rede pública, nas redes sociais, etc., estando em evidência, tentando aglutinar em frente à banda Grafite e seus seguidores em frente, ele deveria estar nas redes sociais ou nos jornais discutindo que o Estado não está fornecendo EPI. Aqui para o Hospital Tarcísio Maia teve uma campanha para poder adquirir EPI, para fornecer EPI para os profissionais. Veja, estão dizendo aqui que eu acabei com o Magnífico. Olha, pelo amor de Deus, perdoe. Eu vou até brevemente contar a história de Hamilton com um empresário de banda. Eu estava assistindo lá. E chega um empresário de banda, uma reclamação trabalhista. Aí, só para divertir esse final. Chega o empresário, uma reclamação, e diz: você tocava em que banda? Aí o cara disse: eu tocava numa banda de forró chamada Sovaco de Cobra. Aí tocava, não sei se lembra, Milton, lembra desse episódio. Mas o nome não estava muito bem, não. Esse nome Sovaco não empolgava, não. Aí a Milton disse: que tal se você sofisticasse, botasse axila de cobra? Eu não sei se é amigo. Só para a gente lembrar de nome de banda. Então, os sindicatos, essa crise da calamidade pública, há uma crise social política, né? A gente fica assim, muito triste. O papel negocial do Estado é juntar o capital e o trabalho e dizer: senhores, o Estado não pode, neste momento, intervir. Nós temos que criar uma equação. Não é? Já estão subindo a placa, Fernando já subiu a placa, só falta 5 minutos. Fernando já deu a primeira estocada na gente. Então, Hamilton, eu queria já ver que só falta 5 minutos, queria que você fizesse suas considerações finais. Estou muito preocupado com o tensionamento entre os poderes, há uma fricção entre a União, os Estados, né? Nós estamos num período de testagem dos princípios republicanos e até federativos, Lauro que escreve muito bem isso sobre federação, mas nós estamos o que eu acho, eu assim como você e como todos os professores da FAD e os colegas advogados que nos assistem, eu acho que a grande saída é a gente voltar
aos primórdios da Constituição de 88. Pensar como ela foi elaborada, como Ulisses Guimarães defendeu dizendo que rasgá-la jamais, que deve ser cumprida, né? A gente tem que criar uma cultura de amor à Constituição. Eu sempre sou suspeito para falar de amor porque eu sou discípulo do apóstolo Paulo e Paulo escreveu uma carta a Coríntios lá, uma epístola que está no capítulo 13, que ele fala sobre a eficiência do amor. O amor aproxima até capital e trabalho. Eu acho que a gente não é desejo das empresas demitir empregados. Eu sei que fazem isso com a dor no coração. Assim como não é desejo do empregado sair de uma empresa e ficar desempregado. Nós estamos num momento crucial. Eu sei que você, como juiz do trabalho, adota técnicas de ponderação, auxilia muito na conciliação, é muito equilibrado, né? Mas como professor, eu faço um credo aí, a esperança. Faça o seu credo, eu creio. Eu posso dizer, se hoje eu pudesse falar, falaria do verbo esperançar. Eu esperanço, mesmo tem gente dizendo, não, esse país vai ser pior, quando a gente vê aglomeração na Caixa Econômica, gente que não pode receber o auxílio emergencial e está recebendo, gente que tem dinheiro, etc. Mas eu tenho a esperança do verbo esperançar, de que nós vamos sair melhores. Eu acho que o Brasil, depois dessa pandemia, tá certo? Se ele seguir a trajetória das outras sociedades, né, ele pode se tornar uma sociedade melhor. Na Idade Média, nós tivemos uma grande pandemia, que foi a peste negra, né? Mas ela criou as condições morais, culturais, até mesmo econômicas, para o surgimento do Renascimento, ou seja, a humanidade ela deu um salto, teve um grande avanço, né? Respeitadas as proporções, isso pode ser um momento de choque, né, para nós, enquanto sociedade, para tentarmos, enfim, construir alternativas melhores, né? Eu, particularmente falando, né, eu sou dotado de... Né, esse meu pessimismo não me torna muito cauteloso, eu não vou muito mais além, não é, em relação a expectativas com relação à nossa institucionalidade. Acho que entre erros, acertos, tropeços, nós vamos avançar, né? Vamos ter uns choques maiores do que o que é necessário, né? Já que os poderes constituídos eles devem ser harmônicos. Agora, um arengando com o outro, essa harmonia vai para o espaço, mas torcer para que as lideranças nacionais recuperem a sensatez no ato de governar. Minha grande esperança, professor Marcos, não está mais em mim, mas está nessas novas gerações. Estão em muitos desses nossos alunos que estão nos escutando agora, nos que já passaram pela UERN e por outras universidades, mas que estudaram, que tiveram uma oportunidade, né? Minha esperança está neles. Em que aspecto? Para que eles, vendo as dificuldades que passaram, né, vendo como é difícil você estudar num país como o nosso, que não valoriza a educação, que não valoriza nem mesmo o trabalho, nem mesmo um trabalho altamente intelectual e refinado como o trabalho da advocacia, às vezes é desrespeitado, não é? O maior mandatário nacional, isso foi amplamente divulgado aí na mídia, não saiu aí cantando a prosa e verso, que cortou um contrato de um escritório da advocacia, que por um acaso era do presidente do Conselho Federal da UAB e tal. Como se o homem tivesse feito alguma coisa errada, é um negócio simplesmente assim, inacreditável, tá? Assim, nem os trabalhos mais intelectualizados, né, às vezes estão sendo respeitados. Você viu enfermeiros sendo agredidos na Praça dos Três Poderes recentemente. A minha esperança são nesses jovens aí que estão nos assistindo, né, para que eles, tá certo, façam algo diferente e não cometam os mesmos erros, né, do passado. Eu queria dar só 2 lembretes, né? A Fernanda tem razão, Fernanda. Eu estou lavando os pratos, sim, tá certo? Também estou participando de tarefas domésticas aqui em casa, tá? E a doutora Naerton, que eu vi aí que está assistindo, tá certo? O doutor Marcos perguntou o que é que vocês iam degustar hoje. Degustem um bom vinho, tá? Vinho faz bem para o coração.